E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito de outline aqui, que seria esse contorno de alguns pontos aqui da nossa imagem. Nesse caso aqui a gente está utilizando os pontos onde tem a cor vermelha para poder fazer esses traços dessa forma aqui. Ah, a gente consegue também fazer a alteração da cor através do material ou por Patch Editor. Eu vou mostrar para vocês também. Então, se você já gostou do vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho também para você receber as notificações. Segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Bom, vamos fechar esse projeto, criar um novo projeto. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, para a gente criar esse efeito, a gente vai precisar de um patch que está aqui na nossa library. A gente tem na biblioteca aqui, em Patch Assets, que se chama só Bell Filter. Então ele está aqui de cara. Se você não encontrar, você pode digitar aqui na pesquisa. E eu vou fazer a importação agora. E aqui a gente olhando a imagem, a gente já vê exatamente como pode ser utilizado o nosso Subwell Filter aqui. A gente vê que tem um device, divide por 2, aqui a textura da câmera e ali um swizzle. Então a gente já sabe como utilizar esse patch. Então vou arrastar ele aqui para dentro. E é o seguinte, a gente vê aqui que ele tem dois inputs, que seria a textura e também o texture size, que seria o tamanho da tela para que ele faça as configurações aqui dentro desse patch. Quando a gente cria aqui o nosso retângulo, viu? A gente percebe que ele faz o ajuste aqui de size de acordo com o tamanho da tela. E basicamente é isso que a gente precisa utilizar aqui no texture size. Essa informação a gente consegue extrair aqui em device e interactions. Aqui a gente tem o screen size, onde a gente consegue saber o tamanho exato aqui da nossa tela e de acordo com o dispositivo, esse valor vai alterar. Se eu utilizar aqui um divide, vou colocar até como vector2 para vocês verem. Então, podem ver que eu vou alterando o tamanho aqui e ele vai alterando ali também. Aqui eu vou colocar dividido por 2. E é isso. Aqui nesse campo de cima eu vou colocar a minha textura. No caso vai ser a textura da câmera. Então vem aqui câmera, tração de textura e vou ligar aqui a textura da câmera. Ok. Lá ele criou o material para esse retângulo. Vou ficar aqui em flat e vou arrastar ele aqui para baixo. Bom, outra coisa que ele utilizou lá foi um swizzle. Então, swizzle e ligou aqui. E já está funcionando. A questão aqui do swizzle, pessoal, é algo mais avançado sobre shader, tá? Então, a gente fala mais sobre isso no curso, mas um resumo breve é que você consegue fazer como se fosse um pack e pegar valores separados. Então, aqui a gente percebe que o swizzle ele está como X. Então, a gente está pegando apenas o valor de X, que seria, na verdade, o RGB, né? Então, seria o red. Então, se a gente colocasse aqui X, Y, Z e o alpha e 1, ele está pegando os valores de o red, o green e o blue, e o nosso alpha aqui sendo 1. Se a gente colocar aqui como 0, o nosso alpha vai ser 0, então ele vai tirar ele vai ter a imagem toda transparente. Eu posso colocar também o valor 0 em algum desses aqui. Então aqui a gente removeu totalmente o azul da nossa imagem, o blue. Eu posso também remover o vermelho se eu quiser, então eu posso colocar 0, YZ1. E agora a gente tem as nossas cores sem o vermelho. Nesse caso aqui, ele está pegando apenas o vermelho, né? O X. Eu posso colocar aqui também como R. Posso colocar como o verde, né? O green. Ou então o B como azul aqui. No caso, a gente está utilizando só o R. Outra forma que funcionaria também, que é a mesma coisa que o Swizzle faz, seria utilizando aqui um pack, onde a gente consegue extrair as cores separadas aqui. Então a gente poderia passar da mesma forma apenas o vermelho, vocês percebem que funciona da mesma forma. Então, um pack que vocês já viram bastante a gente utilizando aqui, o Swizzle, acho que a gente nunca utilizou aqui no canal,
mas vocês entendem agora mais ou menos como ele funciona. Bom, um outro ajuste que a gente pode fazer também é suavizar essas bordas. Vocês percebem que tem detalhes aqui, ele pega muito forte, então a gente pode utilizar um Smooth Step. E aqui a gente consegue fazer alguns recortes na imagem de pontos vermelhos. Então a gente está pegando o vermelho, só que a gente tem pontos que o vermelho está bem fraquinho. Então se a gente diminuir aqui esse edge mínimo, esses pontos onde o vermelho é bem fraco, onde ele está pegando os pontos bem fraquinhos, ele vai cortar aqui. Então, se o vermelho for maior do que 0,5, a gente vai conseguir passar aqui para a nossa textura. Se ele for menor que esse valor, ele não vai ser passado para a nossa textura. A gente pode diminuir também aqui. E vocês conseguem criar também esse efeito invertido, caso o edge máximo seja menor do que o edge mínimo. Então, vou colocar aqui 0,8. Beleza, ficou legal. Bom, outras coisas que a gente pode fazer também agora é a alteração de cor da nossa textura. A gente consegue fazer de duas formas bem simples. Uma, a gente pode vir aqui no material e alterar a cor. Ou a gente consegue fazer também através do Patch Editor aqui, através de um Multiply. Então, Multiply. Aqui eu vou criar um Value, sendo tipo Color. E a cor que eu colocar aqui é a cor que ele vai aplicar ali no meu Outline. Vocês podem utilizar também o Option Sender, como eu já mostrei para vocês aqui com o Screen Tap e tudo mais. Vai funcionar da mesma forma também, tá? Aqui você pode alterar o Blend Mode para Edge, ou manter como Alpha mesmo, que você preferir. E um outro ajuste que você pode fazer é a movimentação do seu retângulo, para ficar mais para o lado. Então você pode vir aqui no retângulo, Position, vou colocar aqui -10, mais para o ladinho, pode colocar aqui 5, vai mais para cima. E assim a gente consegue fazer a movimentação também da textura nos eixos X, que é o eixo lateral, e Y para cima e para baixo. A gente consegue posicionar aqui o nosso recorte mais para cima. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações. A gente está lançando sempre 3 vídeos por semana, então ativa aí para você receber e já ficar a par de tudo que está sendo lançado aí no Spark AR. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.